Quando oramos, aprendemos a orar usando o nome de um santo, usando o nome de um amigo. Nós oramos no nome de Jesus, o mais santo de todos aqueles que podem se dizer santificados, que é o Senhor Jesus. E quando oramos nesse nome, há um poder natural desse nome. E eu queria falar para você que esse poder ele não está só disponível a nós, você como um indivíduo, mas através de você, esse nome, esse poder tem no nome de Jesus, tem e deve estar disponível aos seus filhos, aos seus familiares, às gerações que virão através da tua vida com Deus. Então temos uma obrigação sim com as crianças, e nesse culto de Páscoa eu também quero falar sobre isso. Deus ministrou ao meu coração essa palavra ontem, e quando foi 3h10 da manhã, eu não conseguia mais dormir, insisti até as 3h40, quando eu entendi que era plano de Deus para que eu levantasse, me debruçasse novamente na palavra de Deus. Deus tratou o meu coração, e eu creio que Ele não faz essas coisas à toa. Não é para que o pastor se alimente apenas, mas é para que o rebanho seja alimentado. Então, nós vamos começar por Provérbios capítulo 22, versículo 6. E é um versículo bem conhecido, e você vai começar pensando assim, o que a Páscoa tem a ver com esse versículo. Mas nós aprendemos que todo culto, ele deve ser também, e ele é também, é impossível não ser diferente da palavra, um culto de doutrina. O que é doutrina? Ensinamento. E nós estamos aqui para aprender de Deus. Vamos ler nessa versão, Provérbios 22, 6, diz assim: educa a criança o caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Glória a Deus! Aleluia! Interessantíssimo e tão bom quanto assustador. E eu vou te explicar por quê. No começo, no último cântico, no início do último cântico que nós cantamos, Poder para Salvar, a letra diz assim: todos necessitam de um amor perfeito, de perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Todos necessitam. E a palavra de Deus nos ensina que todos tiveram o mesmo acesso ao Pai, ao perdão. Mas à medida que o tempo foi passando, e aí vemos já por diversas ocasiões, algo acontecendo, o pecado entrando, daí daquilo que a gente já tem pregado lá no Jardim do Éden, depois lá na Torre de Babel, na época de Noé, e assim vem, chega em Jesus, e vemos que as oportunidades elas vêm, e as pessoas perdem, vêm e outras agarram, mas tem algo acontecendo nisso tudo. Tanto Deus nos deixou um amor perfeito, como nós cantamos, sabendo que todos precisam de perdão e de compaixão, quanto o inimigo de nossas almas quer impedir que isso aconteça. Se nós pegarmos alguns ícones do cristianismo, vamos ver que eles foram deturpados ao longo dos anos, exatamente no intuito de se esquecer do Criador e se apegar às coisas, de esquecermos, se dermos lugar, esquecermos da realidade de Cristo e nos apegamos a outras realidades. Veja bem, o que se comemora no Natal? Nascimento de... E alguma vez o nascimento de Jesus, no lugar de Jesus veio um velhinho gordo, barbudo, de cabelo branco, barba branca, e ficou entregando presente a todas as criancinhas? Sim ou não? Não. Mas nós vemos que esta vertente foi tomando um rumo tão gigantesco que 99% dos filmes feitos a respeito mostram o Papai Noel e não o nascimento de Jesus. E se falam do nascimento de Jesus, ele é só um coadjuvante naquela história para justificar a presença do Natal
através do Papai Noel. Nós vemos quem é o concorrente, não que esse concorrente esteja à frente, né, em poder, mas quem é o grande concorrente de Jesus Cristo na Páscoa? Quem? Coelhinho. E aí nós vemos que a distância que vai se tomando, que o Senhor preparou para nós, para o povo dele, e o que acontece se todos necessitam de um amor perfeito, se todos necessitam de compaixão, se todos precisam de graça e de esperança. Então Satanás, sabendo disso, ele fala: quanto mais se falarem de Jesus, mais eles vão ter acesso à graça. Quanto mais se explanar o poder de Cristo Jesus, mais o povo vai ter uma curiosidade, um entendimento, uma sabedoria, uma busca. Então o que nós fazemos? Nós, digo, o mundo ignora a existência, abafa a existência, cobre, substitui, criam-se novos heróis em prol de nos esquecermos ou de fazermos esquecer daquilo que realmente importa. Hoje vemos que, comparado à salvação e à vida eterna, muitos dos jovens praticamente, em outras palavras, ou nessas palavras, assim, que se dane a vida eterna. Eu quero curtir o agora. É ou não é? São esses os termos que acabam ficando na mente, são essas as condições que os jovens estão entrando, e muitos de idade também entrando na onda dos jovens, porque eles não foram preparados com a palavra da forma que deveriam ser. Eu vi uma postagem, até repliquei ela, achei engraçado. As crianças de hoje ganham celular para ficar quieta. Não é o meu caso, mas eu sei que foi de muitos. Falei, as crianças de hoje ganham celular para ficarem quietas. A minha mãe mandava eu ir catar lenha. Vai fazer alguma coisa, a gente vai buscar uma lenha para nós colocar no fogão. E aí as coisas vão sendo mudadas, mudam-se os valores. E quando a gente lê o versículo de Provérbios 22:6, educa a criança onde? No caminho. Então, nesse caminho que a criança deve andar, o cristão deve ensinar que Jesus Cristo, salvação, obediência, santificação, saber, a criança precisa saber que existe céu e existe inferno, que existe santidade, existe pecado e assim por diante. Esse é o caminho que nós devemos ensinar. Ensina a criança o caminho que deve andar. E o que vai acontecer com essa criança que aprendeu isso? Quando ela for velha, ela não vai se desviar dele. Acontece que o versículo serve para os dois lados. Quantas famílias estão educando a criança no caminho que deve andar? O caminho às vezes já começa lá na infância, colocando a chupeta da criança na cerveja, na pica e dando para a criança. É ou não é? Já começa no caminho falando para a criança assim: acende lá o cigarro para o pai, e a criança vai lá e acende no fogão, porque não tem o acende e traz aceso, ensinando no caminho, ensinando no caminho de um pai, de uma família que vê que prostituição é algo valoroso para o homem, e isso também, até esse tipo de pecado vão mudando as formas de ver, porque o homem que prostituía, esse era o cara. É homem, segura com as cabras porque o bode está solto, não é assim que as mães falavam? Tudo isso é da maneira errônea, mas ensinando a criança o caminho que deve andar. Mas tem uma questão aí: quando ela chegar velha, ela vai conseguir se desviar desse caminho? Ela vai permanecer no caminho da perdição, porque os pais não tiveram um compromisso de ensinar a criança. E aí nós entramos no título da mensagem, que diz assim: Páscoa contemporânea à infância roubada. O tema dessa palavra é Páscoa contemporânea, a Páscoa atual e a infância roubada. O que acontece com os filhos que são furtados, roubados na infância? Você já viu aquelas mães, propaganda em caixa de leite, situações diversas de reportagens de filhos que foram sequestrados ainda quando crianças, com 1 ano, 2 anos, e a mãe às vezes, poucas vezes consegue reencontrar, e o moço já está com 30, a moça com 19, aí fala assim: você se lembra da sua mãe? A criança lembra? Não
lembra, porque ela foi furtada, foi roubada na sua infância, foi sequestrada, e nesse tempo entre ser tomada, ela foi criada por alguém e encontrar a mãe novamente. Mas o que acontece? Ela não se lembra mais. Quando você cria uma criança e não ensina a respeito da palavra de Deus, quando você, na sua família, marido, você é responsável por manter a sua esposa no caminho de Deus, você é o homem do lar. Mulher, você é responsável de manter a presença de Deus no seu lar. É uma questão de ensinamento, não só como na questão da criança, mas de manter. Você que já está aqui, está salvo. Aí você, então a criança que foi criada no mundo, ela nunca vai ser salva. Ela pode ser salva pela glória de Deus, pela misericórdia, como os cantamos, todos necessitam de graça e esperança. Então o Senhor de Deus, o Senhor nosso Deus, pelo seu amor transformador, invade uma vida e essa vida se abre e se arrepende e Deus liberta e transforma. Mas poderia ter vivido toda uma vida para o Senhor e às vezes encontra o Senhor já na sua velhice. Quando nós ganhamos uma vida, e quem é pastor de crianças aprende isso muito cedo, missionários que trabalham com crianças aprendem isso muito cedo, que quando você ganha uma criança para Jesus, você ganha toda uma vida para o Senhor. Diferente daquele que se converte aos 60, aos 50, aquele que se converte no leito, como eu já vi pessoas que se converteram no leito, morrendo, tiveram um encontro com o Senhor e as lágrimas escorriam porque falavam assim: eu queria ter tido tempo de me batizar, de frequentar, de cantar com vocês, mas infelizmente só estou me entregando ao Senhor agora. Quando você faz algo para o Senhor, você faz para a vida toda. E o diabo sabe disso, ele tem um plano. Você lembra? Eu citei algumas vezes. Lembra do programa Domingo no Parque? Quem aqui se lembra? Daí você vai entregar essa idade, né? Mas no programa do Silvio Santos, Domingo no Parque, falava assim: você entrava numa cabine e tinha diversos prêmios que a pessoa da cabine não estava vendo. Ela só acendia uma luz no painel e aquela hora que acendia a luz, ela gritava sim ou não, era a decisão dela. Mas todo o auditório, todas as pessoas em volta, você que estava em casa assistia, porque eles pegavam uma bicicleta, uma mobilete, uma geladeira, toda uma cozinha completa, mas também tinha lá uma banana, uma casca de banana, um cadeado, um chinelo só um pé. Aí eu falava assim: olha, você está recebendo agora esta mobilete, você aceita? Quando acendia lá, a criança sem saber o que era, só que estava assim, sim! Ela aceitava. E a gente em casa, na maior torcida, pegou uma mobilete, ganhou uma mobilete. Mas ia vir outras coisas que ela podia continuar dizendo sim ou não. Aí falava assim: você troca essa mobilete por esta banana? A criança, sim! Porque não estava vendo. E aí dava uma tristeza em quem estava assistindo, porque mesmo uma criança ver uma mobilete, uma bicicleta, ou para a mãe que estava torcendo um jogo de cozinha completo, fogão, geladeira, e trocou por um cadeado. Às vezes chegava no final vitorioso, outras vezes chegava com uma porcaria qualquer, e ter a oportunidade de ter outras coisas. Jesus Cristo nos deu a oportunidade de ter o melhor. Mas tem vezes que nós estamos trocando a cruz pelo ovo de Páscoa. Está entendendo? Você tem a cruz, você quer a cruz, você quer a salvação, você quer Jesus? Sim! Daqui a pouco vem o mundo e fala assim: vamos esquecer Jesus, vamos devolver a cruz, vamos deixar para lá, vamos comemorar a Páscoa, vamos comemorar o coelhinho? Sim! E é assim que a gente vai vivendo, porque vamos trocando espontaneamente. O pior é que lá na cabine as crianças não ouviam o que estava sendo oferecido. Hoje, Satanás está tão descarado que ele foi trocando, e as pessoas estão aceitando de boa a doença, o vício, a desgraça, tudo porque não querem mais a cruz. Na cabine do seu domingo na igreja, ou domingo no parque, se Deus perguntar para você assim: você trocaria o seu cordeiro, que é o símbolo da salvação, o seu cordeiro, por um ovo de chocolate, o que você diria? Não.
eu sou contra o chocolate. Aliás, essa é a segunda vez no meu pastorado que eu ganho chocolate de presente. Eu estou falando da simbologia, da questão de deixarmos as coisas tomarem conta, e nós estamos ensinando as crianças, nós temos que valorizar Cristo dentro do nosso lar. Temos que valorizar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo como aquele que nos perdoa e nos dá acesso à salvação. Os nossos filhos, a nossa esposa, o seu marido, a sua esposa, a sua família, tem que entender que no seu lar a prioridade é a vida cristã, a prioridade é Cristo. A cruz vazia impera no seu lar, uma cruz que representa salvação de um Cristo que morreu por nós, mas ressuscitou. Eu vou te mostrar por que isso acontece. Quando Jesus vem e traz salvação, já antes de Jesus, Satanás já estava incomodado, ele queria a glória de Deus. Então ele vai lá e apronta o que aprontou no Jardim do Éden, apronta o que aprontou em todos os tempos até a vinda do Senhor Jesus, quando Jesus nasce. Depois ele continua aprontando e as pessoas continuam se entregando e substituindo. Mas da onde sai o plano de Satanás? De fazer aquilo que é contra a vontade de Deus, que é contrário. E se eu te falar que essa questão da cruz, da simbologia de Cristo, ela foi trocada premeditadamente por uma questão de bruxaria. Mas bruxaria, existe. Aqueles que praticam a maldade, praticam o ocultismo, o satanismo, a bruxaria, a magia, existe por quê? Porque a própria palavra de Deus fala que os feiticeiros não herdarão. Se está falando é porque não existe ou porque existe? Existe. Porque, afinal de contas, Satanás tem algum poder? Sim ou não? Qual a diferença entre o poder de Satanás e de Deus? Deus tem todo o poder. Satanás tem aquilo que lhe foi permitido, e Deus tem todo o poder. E nós, seres humanos, criados por Deus, criaturas de Deus e depois chamados de filhos de Deus, temos o direito de escolher a quem servimos. E algumas pessoas não querem servir a Deus e declaradamente vão atrás de ter um pouco do privilégio que o inimigo diz dar para ele. São aqueles que se oferecem à bruxaria, à feitiçaria, à magia e outros nomes tantos que hoje é famoso, por exemplo, como Wicca, que é a feitiçaria, a magia. E aí eu vou te falar que esse cenário que acontece hoje já foi premeditado. E eu vou te explicar já porquê, mas abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 4. Aliás, Êxodo capítulo 11, não 4, perdão. 11. O cenário é o povo no Egito, Faraó que não quer liberar o povo, e a 10ª praga chegando. Teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todas as vezes Faraó amolecia e voltava atrás. Então vem a 10ª praga, e olha aí, de 4 a 7, 11, de 4 até o 7. Êxodo. Moisés disse: assim diz o Senhor, à meia-noite de hoje passarei pelo meio do Egito, morrerão todos os filhos mais velhos do sexo masculino. Então são quem? Os primogênitos, os mais velhos do sexo masculino, em todas as famílias do Egito vão morrer. Desde o filho mais velho de Faraó, sentado no seu trono, até o filho mais velho da serva mais humilde que trabalha no moinho. Até mesmo os primeiros machos entre todos os animais morrerão. Então se ouvirá um grande lamento na terra do Egito, um lamento como nunca houve e nunca mais haverá. Quanto aos israelitas, porém, nenhum pão atirá contra eles ou seus animais. Com isso, saberão que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Olha o cenário. Deus falou, e o povo lá, querendo viver a vida que eles queriam viver. Então o Senhor fala assim: olha, essa praga que vai chegar vai ser uma coisa feia.
Imagina cada mãe de cada família perder o seu filho mais velho. O primeiro, que ela tem mais contato há mais tempo, aquele que mais conviveu na família, que é o filho mais velho, desde o trono até a serva mais humilde que está trabalhando no moinho, todos os primogênitos vão morrer, o povo do Egito. E também todos os primogênitos dos animais. Quando a gente perde um bichinho, a gente sofre. Perde um parente, alguém da família, sofre muito mais. Agora você imagina uma nação inteira chorando e se lamentando a morte que passou dentro de cada lar. A palavra de Deus mostra que o Senhor veio para dar vida e vida em abundância, mas também mostra o plano de Satanás, que está entre matar, roubar e destruir. E o pecado vem matando o homem de diversas formas, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, familiarmente. Ora o pecado faz com que ele seja fulminado e morra de forma trágica. Ora o pecado faz ele ficar uma pessoa apagada e apática do mundo, mas vai morrendo. Porque quando há separação entre o homem e o Criador, aí a coisa fica feia. E aí, Êxodo capítulo 12, do versículo 1 até o 14, mas eu não vou ler todos, eu vou ler alguns para você entender. Versículo 2, do capítulo 12. De agora em diante, esse mês será para vocês o primeiro do ano. Um pouquinho mais para frente, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. Versículo 5: o animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Metade do versículo 6: toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida tomará um pouco do sangue e passarão nos batentes e laterais e nos altos da porta da sua casa, onde comerão o animal. Nessa mesma noite assarão carne no fogo e comerão acompanhado de folhas verdes e amargas e de pão sem fermento. Olha, até aí um pedaço para você entender. A situação é essa: vai morrer, mas tem o povo egípcio e o povo hebreu, o povo de Deus. O povo de Deus vai ser livre, veio a promessa antes, mas para isso ele tinha que fazer algo. O que era? Pegar um cordeiro de 1 ano, matar, pegar esse sangue e passar no batente da porta. Sobe em cima, umbrais e batente. E ele passa lá. E aí diz a palavra de Deus lá no versículo 13: mas o sangue nos batentes da porta servirá de sinal e marcará a casa onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por cima dela, ou por sobre ela, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. Até aí, para você entender a primeira parte. Então, o cordeiro, que era o símbolo da Páscoa, se tornou então o símbolo da Páscoa, porque esse cordeiro fez com que a morte passasse por cima. Então, na casa deles não houve tristeza, não houve choro, havia sim uma expectativa de que Deus estava promovendo o meio para que eles fossem libertos. Quando acontece a libertação, então comemora-se a primeira Páscoa. Mas olha que coisa interessante: quando você vai passar o sangue, você vai passar aonde? No madeiro, na madeira, na madeira, na madeira. E quando vem então a segunda Páscoa, que é o Senhor Jesus, quais são os 2 elementos que tem na segunda Páscoa? A cruz era feita de? E a outra coisa que escorre na cruz, o que é? O sangue. Novamente os 2 elementos, e quem estava ali? O cordeiro. Aquele cordeiro deu o sangue para ser passado no madeiro. Está percebendo a comparação? Então o Senhor lá atrás, ainda não havia o Senhor Jesus, Deus os livrou e passou por cima, mostrando: olha, vai acontecer desta forma, o cordeiro vai ser enviado, vai dar o seu próprio sangue, para que a sua casa seja preservada. Por isso ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque os egípcios não ensinaram e tiveram, aqueles que não choraram foram somente aqueles que morreram. Entende como isso é difícil? Porque não havia quem ensinasse aquelas crianças no caminho do Senhor. Eles aprendiam sobre outros deuses, outras coisas, outros caminhos, outros ídolos, outros heróis, mas
Todo-Poderoso, o grande eu sou. Mas você é privilegiado, você é abençoado. Olha, no versículo 13 diz assim: passarei por cima. Eles foram livres. Sabe qual é essa palavra no hebraico? Pesach. Se escreve Pesach, C-H no final, em hebraico. Significa, o significado de Páscoa vem de Pesach, e que é de passar por cima. É o momento em que Deus triunfa contra o inimigo, e o povo tem então ver a morte passar por cima. Os inimigos foram derrotados, mas passaram por cima. O rolo compressor emocional, físico, espiritual que passou sobre os egípcios nem ardeu na casa daquele que era filho de Deus. Por isso vem daí a primeira parte da palavra passar por cima. Olha, eu achei bonito hoje quando a Malu chegou, ela falou assim: feliz ressurreição. Então eu olho a ressurreição, esse feliz Páscoa, não é um ovo que vai fazer essa diferença na minha vida, porque o ovo, ele é de chocolate, ele só vai me dar um sabor no paladar, mas Jesus Cristo me deu sabor em todos os aspectos. Eu sei que passou por cima de mim, venceu os inimigos, me livrou da morte, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Jesus então nos dá essa liberdade. E aí no versículo 14 vem uma ordem permanente. E este será um dia a ser recordado. Olha só. E aquele povo, quando passar a Páscoa, quando o Senhor passa por cima deles, e esse será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês celebrarão como festa especial para o Senhor. Esta é uma lei permanente. Olha, veja que isso não cai em desuso, isso é uma lei permanente. Celebrar a Páscoa. Às vezes a gente faz de tudo, mas não vem celebrar a Páscoa, não comemora a ressurreição, não olha que Deus nos deu salvação. Olha, aí entrou a situação, e eu vou explicar para você, lá na Germânia, lá naquele povo nórdico, considerado uma deusa germânica, ou na verdade uma bruxa, na cultura pagã, da onde surge a história. Eu quero contar, se você ganhou um ovo, não é falando, vou jogar fora, porque não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou falando que você precisa ensinar para a sua família o valor que Cristo tem superior ao chocolate na tua vida. Essa deusa, com letra minúscula nórdica, a história conta que com a chegada do inverno, ela encontra um pássaro. Ela era a deusa da primavera para eles, uma bruxa. E aí ela encontra um pássaro. Esse pássaro está morrendo de frio com a chegada do inverno. Então ela pega o pássaro e fala: vou transformar esse pássaro em algo que é mais aquecido do que o próprio apenas o pássaro, e transforma ele em um coelho. E esse coelho começa então a botar ovos muito lindos e coloridos, porque apesar de ele ter sido transformado por fora, por dentro ele ainda era um pássaro. Essa é a história nórdica a respeito disso. E esse coelho começa a botar, e ele presenteia essa deusa, conhecida por uma variante de 3 nomes: Eostre, Ostara ou Star. E essa deusa Ostara olha aqueles ovos muito lindos, coloridos, e começa a presentear as crianças com esses ovos. Essa é a história que gerou o ovo de Páscoa, para vocês entenderem. E aí então um pássaro transformado em um coelho, que dentro dele ainda era pássaro, bota ovo colorido, e ela começa a presentear as crianças. Tá, isso era uma história da Germânia, que tinha a ver conosco. Era uma história do povo pagão lá nórdico. O que tinha a ver conosco? Quando o Império Romano então conhece Jesus Cristo, ele se convence, uma parte se convence do cristianismo e outra não. E essa história tendo um efeito muito grande, e o povo romano dominando boa parte do mundo, também absorveu os conhecimentos nórdicos. O que acontece então? Através do sincretismo religioso, que é a fusão entre religiões, começaram na Páscoa a distribuir ovos coloridos que
depois se transformou muito mais para frente em ovos de chocolate. Mas aí dizia assim, que esse era um sinal de prosperidade, um sinal da bênção da deusa. E aí foi se substituindo ao ponto que as crianças cristãs, os lares cristãos falam, o que é Páscoa? Fica meio perdido para explicar. Você pergunta para muitas crianças, vai dizer, é dia de ganhar ovo de Páscoa, não é? Por quê? Porque o sincretismo começou o quê? O mundo entrar dentro da igreja. Nós vemos isso acontecendo até os dias de hoje. O mundo vai entrando na igreja e nós vamos aceitando vestimentas, falas, atitudes, todas coisas que não são condizentes com a vontade de Deus. O que era isso? Era uma ideia de bruxaria para substituir o cristianismo. E a gente vê a ideia ser repetida quando chega na questão do Natal. Olha, abre e fecha aspas, o bom velhinho está mais famoso que Jesus Cristo no mundo. E agora até ele está sendo apagado aí, já estão substituindo. Até os heróis que a gente estava acostumado já mudaram a sua definição sexual. As coisas estão sendo sempre mudadas para que a principal caia no esquecimento. E o que é a principal? É que todos precisam de um amor perfeito, de perdão e compaixão. E quanto mais eu mudar o foco, quanto mais eu mudar o foco, mais burrice vão acontecer. Porque eu vou esquecendo de Jesus, eu vou vendo esse, eu vou vendo aquele, eu vou vendo aquele outro, e vou deixando a minha mente se confundir. Porque a Bíblia diz que as más conversações fazem o quê? E aí um bom costume é pregar o Evangelho a toda criatura. Um bom costume é ensinar a criança o caminho que deve andar. Um bom costume é falar de Cristo como a palavra fala, pelo levantar, ao deitar, ao sentar e inculcar na cabeça dos filhos. Mas aí vem colocando outros e outros ensinamentos, e as más conversações acabam corrompendo os bons costumes. Precisamos pensar nessa Páscoa, que nesse domingo no parque, você tem que falar sim para Jesus, não sim para as práticas de bruxaria que vieram para detonar com a imagem de Cristo. Aí ele falou, o que tem, pastor? Você está sendo fanático, é um ovo. Irmão, eu não sou contra você comer um ovo de Páscoa. Ganhou, ora, abençoa e come mesmo. Não é isso. A questão é você entender. Olha, você pode muito bem gastar menos e comer mais se você for comprar um ovo que está lá. Não tinha ovo de R$1.700 no mercado. R$1.700. Pensa isso comprado em caixa de bombom e chocolate, quando você vai comer muito mais do que aquele ovo. Então, se algo traz uma conotação de um plano diabólico, e algo traz um prazer e não necessita disso, para que eu vou escolher aquilo que quer substituir a presença do Senhor Jesus? Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Então, eu tenho uma festa para comemorar. Quando chega nesse fala assim, e esse será um dia a ser recordado, as pessoas não conseguem recordar mais desse dia. Fala, de ano em ano, de geração em geração, vocês vão celebrar a festa especial ao Senhor. Era para ser festa mesmo. Era para cantar, dançar, pular, comer juntos, celebrar. Eles estavam na beirinha de serem completamente livres. Logo em seguida o faraó fala, não aguento mais, vocês vão embora, pega essa joia, pega esse ouro, pega essas coisas, vão embora daqui. E conforme eles foram passando, as mulheres foram tirando os brincos, os braceletes, foram tirando ouro da casa, falando, toma, pega, não volta mais, vão embora. Porque quando Deus liberta para valer. É ainda que o povo não conseguia ver isso claramente. Eles comemoraram a Páscoa, comeram o cordeiro, foi para ser comido, saboreado com ervas amargas. Não temos tempo para passar nesse estudo, mas aí eles chegam lá na frente, o mar está fechado, e a poeira do faraó está acontecendo lá atrás, os carros estão vindo. O que Deus faz? Abre o mar, eles passam a seco, saem do outro lado. Eles acabaram de sair da Páscoa. Quando eles passam por uma luta, Deus dá o livramento. Chega do outro lado, Miriam e as mulheres saem cantando
costas, também com Josué, o da Jericó, mostrando que Deus é um Deus festivo. Hoje é Páscoa, mas a determinação é que nós vamos ter que lembrar disso todo ano, com festas especiais para o Senhor. E ele dizia: esta é uma lei permanente, não vamos deixar o povo roubar aquilo que pertence a Deus. Vamos aprender a glorificar, a compreender, a exaltar, a salmodiar, a louvar ao Senhor na força dos nossos lábios. O que Jesus fez? Jesus comemorou a Páscoa. A última ceia que foi uma comemoração de Páscoa. Se reuniram para comemorar a Páscoa. Jesus obedeceu, era uma lei permanente. Só que daí Jesus vem e mostra a nova Páscoa. Eu vou ser entregue por vós. E esse sangue, esse vinho, esse suco da videira que vocês estão tomando, é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. O Senhor, a nossa Páscoa. Quando você for comer o pão, significa, mostra o corpo do Senhor que foi partido por nós. O próprio Jesus, o próprio Cordeiro estava mostrando: eu sou a nova Páscoa. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A cruz trouxe para nós um significado, assim como o sangue lá no batente da porta. Nós olhamos as mesmas coisas se repetindo para que nós entendêssemos. Uma mudança do ovo pela cruz seria muita ignorância da nossa parte. Não entender o que significa a cruz e saber tudo a respeito do coelhinho da Páscoa e o ovo de chocolate na data que não é do coelhinho. Quer comemorar? Cria uma data para o coelhinho. Essa data é do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem nada contra coelhinho, assado é bom também. Vou contar uma coisa para vocês. E essa não tem a ver com a palavra, mas eu lembrei. A minha irmã tinha 2 coelhos maravilhosos quando ela era pequena. Branco. Então, aí quando minha irmã não estava perto, eu comecei a falar para o pai: coelho é bom, ele é, eu sabia que meu pai gostava. É bom, como que é bom? Ele é assado. E aí, pai, mas o senhor já fez? Já, várias vezes. Mas não dá para fazer isso aí? Ah, vamos fazer, se a irmã não está aqui. Assou os 2 coelhos dela. Então, eu não tenho nada contra coelho. Até sou a favor. Né? Mas nós não podemos substituir aquilo que é de Deus por aquilo que é o nosso desejo. Eu sei que foi maldade isso que eu fiz, eu já me arrependi. Eu dei para ela a pele de presente, mas ela não gostou. Mas, gente, Deus faz tanta coisa por nós, e às vezes a gente dá para Deus o que eu fiz com a minha irmã. Só a pele, só o resto. Eu era criança, tá? Eu tinha uns 11 anos mais ou menos nessa época, ou 12, mas eu já sabia o que fazia, não justifica. Também não cometi nenhum pecado, eu comi. Tá? E se quiserem culpar, culpa o pastor que entrou na minha. Mas voltando à palavra de Deus, Mateus 19, 29, diz assim: todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, filho, terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. É isso que nós temos que entender, que às vezes quando nós escolhemos o contrário da sociedade, o ovo e não a cruz, a família não entende. Você é fanático, você vai para a igreja, o pai às vezes não aceita, a mãe não aceita, a sociedade não aceita, porque era para você estar lá bebendo com eles, você está na igreja. Você podia estar dormindo domingo pela manhã, você está na igreja. Você podia estar fazendo outra coisa, você está na igreja. Mas a Bíblia diz que você que deixou o mesmo sentimento do pai que foi contra, da mãe que foi contra, da família que não aceitou, deixou as coisas de lado para estar com Cristo, você, segundo Mateus 19, 29, diz que você receberá a vida eterna. Essa é a sua escolha. Uma mudança do ovo pela cruz é uma clareza mental. Não estou falando do ovo de Páscoa, eu estou mostrando que os valores precisam de uma clareza mental.
para que você tenha uma salvação genuína. E para isso acontecer precisa de mudanças verdadeiras, porque o plano do inimigo é fazer você se esquecer que o inferno existe. Se você esquecer que ele existe, para ele é melhor ainda, significa que está dando certo. Você tem que se lembrar, porque a Bíblia diz vigiai. Então vigiar não significa esquecer que o diabo existe, é estar atento porque ele existe. Mas também o Senhor diz: estarei convosco todos os dias, eu acampo ao seu redor, eu vou à tua frente, eu sou a tua retaguarda. O Senhor toma conta, nós só temos o papel de vigiar e não deixar que as más conversações troquem as nossas prioridades. Tem uma figura, eu já vou pedir para colocar, tá fácil aí? Só espera para dar o start aí, só um minuto. Lucas 9:23, caminhamos para o final da palavra. Diz assim: e dizia a todos, olha o que Jesus falava: se alguém vier após mim, quer vir comigo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tomar a sua cruz é aceitar esta coisa que pode acontecer: família não aceitar, sociedade não aceitar. Tomar a sua cruz significa você querer andar como Jesus andou. Mas nessa caminhada vai ter um momento que é difícil, porque quando Jesus toma a cruz, ele não é pregado imediatamente nela, ele é chicoteado. Quando ele pega a cruz, ele recebe uma coroa de espinho. Quando ele pega a cruz, ele ainda tem um caminho até chegar ao Gólgota. Ele tem um caminho até a crucificação, ele leva a própria cruz. Quando você pegou a sua cruz, quando você disse: eu sou de Jesus, vão ter pesos na sua vida, decisões que você vai ter que opinar por Jesus, chicotadas que vão acontecer, palavras que vão te ferir e coisas que vão doer a sua cabeça como Jesus. Mas é o caminho para a salvação ainda, não é o momento da crucificação. Vai chegar o momento que nos encontraremos. Você não precisa ser crucificado, porque Cristo foi crucificado em nosso lugar. Mas nós temos que pegar a nossa cruz e entender que não é mil maravilhas. Beleza, eu sou crente, agora eu sou próspero, agora eu sou o melhor, agora eu sou o exemplo da sociedade. Não, eu peguei a minha cruz, eu me tornei alvo. Satanás quer me acertar. Eu me tornei alvo das pessoas que não querem te olhar como alguém que quer ser santificado. Eu me tornei alvo daqueles que querem que eu volte à velha criatura. Mas se eu peguei a minha cruz, não importa se eu estou indo a pé, se eu estou indo de bicicleta, se eu estou indo de carro. Coloca aí. Eu recebi essa imagem do irmão Luciano e eu fiquei pensando sobre isso. Não sei se consegue enxergar daí. É um homem de bicicleta com uma cruz nas costas. Você vai ter muitas situações na tua vida para passar. Em alguns momentos a cruz vai ser mais leve. Você simplesmente vai dizer não no pecado e isso não vai te afetar. Outras vezes você vai precisar de uma ajuda de duas rodas. Outras vezes você vai precisar de alguém que te ajude, porque Jesus chegou no momento que alguém foi lá ajudar ele a levar a cruz, porque não estava fácil. Alguém foi lá colaborar com ele para que isso acontecesse. Aí quando eu vi essa imagem aí desse moço, eu fiquei pensando que a nossa forma de carregar a cruz, ela vai mudando diariamente. Tem dia que é mais fácil, tem dia que o próprio Senhor Jesus vem numa ponta, Deus na outra, o Espírito Santo na outra e você na outra. Quantas pontas tem a cruz? 4, né? Antes de ser fincada tem 4. Mas chega um momento que ela é fincada, aí fica só 3. Chega uma hora que você é fincado aos pés de Jesus, aí quem toma conta da sua cruz é Pai, Filho e Espírito Santo. Recebe essa palavra. Que o Senhor te ajude a carregar a cruz em nome de Jesus.